Estamos começando mais um HDL Podcast e você é muito bem-vindo. Hoje eu quero fazer uma pergunta bem direta e pessoal a você. Você acredita que a igreja evangélica brasileira precisa de uma nova reforma? Bom, eu quero tratar desse assunto de forma bem clara com você. Então não vai embora não, que nós vamos tratar desse assunto logo depois da vinheta. Há um lema da reforma conhecido por todos: Igreja reformada, sempre reformando. A igreja precisa sempre avaliar a sua doutrina e a sua prática à luz das Escrituras. E sempre que houver um desvio para lá ou para cá, ela precisa retornar. Reforma não foi um desvio, foi um retorno. A reforma foi um retorno à doutrina dos apóstolos, às Escrituras, à centralidade da Bíblia. Poderíamos brevemente olhar para a igreja assim. Nos 5 primeiros séculos do cristianismo, nós tivemos aquilo que nós chamamos do período dos pais da igreja, período da patrologia, período da patrística. Nesse período, o que mais ficou em efervescência foi a doutrina de Cristo. Talvez pela influência do pensamento grego, que negava a encarnação e a ressurreição de Cristo. Muito se debateu sobre a questão da divindade de Cristo, sobre a questão da humanidade de Cristo, sobre a questão da pessoa divino-humana de Cristo. E nós tivemos 3 grandes concílios na igreja para resolver essa questão doutrinária. Em 325, o primeiro concílio geral em Nicéia, convocado pelo imperador Constantino, em virtude da pregação herética diário em Alexandria, afirmando que Jesus não era Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Então Atanásio triunfa sobre as teses heréticas de Ario e define a doutrina tão gloriosa, tão posta claramente nas Escrituras, que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Mais tarde, em 381, é necessário um outro concílio, concílio de Constantinopla, para enfatizar a doutrina da perfeita humanidade de Cristo. Então nós temos uma pessoa e 2 naturezas distintas. Ele é perfeitamente Deus, mas ele é também perfeitamente homem. E só mais tarde, no Concílio de Calcedônia, em 451, é que fica definido com total clareza a doutrina da pessoa teantrópica, ou divino-humana de Cristo. Ele é Deus, ele é homem, numa única pessoa. De tal maneira que Jesus Cristo é Deus e homem, é homem em Deus. É a sua natureza divino-humana, a sua natureza teantrópica, ele é Deus e homem. Não são 2 pessoas, é uma única pessoa com 2 naturezas distintas. Depois nós tivemos um período longo da igreja, que nós chamamos do 5º ao 15º século, são 1000 anos de história. Nesse período nós tivemos o que nós chamamos de Idade Média, ou a Escolástica, ou conhecido também como o período das trevas, ou a Idade das Trevas. Foi nesse tempo que a igreja tornou-se robusta politicamente, economicamente, mas entrou num declínio cada vez mais decrescente no que tange à sua fidelidade doutrinária e à sua pureza moral.
A igreja foi se corrompendo. Muitos dogmas foram sendo inseridos, porque agora o cristianismo, até então perseguido, ganhou status de religião oficial do Estado. E agora os crentes já tinham seus bens confiscados, devolvidos, eles não precisavam mais se refugiar em catacumbas, em cavernas, agora o próprio Estado construía grandes templos, eles tinham prestígio, e então a porta de entrada da igreja ficou muito larga. Agora não era conversão, era conveniência. E as pessoas vieram para dentro da igreja, trazendo em sua bagagem muito do seu paganismo das religiões politeístas. Muitos dogmas, então, foram inseridos, introduzidos na dogmática cristã, sem qualquer amparo nas Escrituras. Por exemplo, o dogma de Maria, Mãe de Deus, mediadora, corredentora, imaculada, Rainha do Céu, o dogma do purgatório, da transubstanciação, da missa como sacrifício incruento, do confessionário, das relíquias, das imagens, da salvação pelas obras, da tradição como autoridade equiparada às Escrituras, mais tarde a infalibilidade papal, as indulgências e por aí vai. Então a igreja foi se corrompendo, foi se afastando da verdade, se distanciando da doutrina dos apóstolos. Então Deus começa a preparar o cenário para a reforma. Começa século XIV e XV, no norte da Itália, com a Renascença. O renascentismo foi um movimento cultural no norte da Itália, mexendo com a questão da ciência, com a questão política, com a questão das artes, com a questão da religião, e desta maneira a igreja foi sendo arejada no seu pensamento com a volta aos clássicos, né? Então, muitas ênfases foram dadas, por exemplo, na economia. Então, de certa forma, a Renascença tirou essas 5 áreas do poder, do controle da igreja. A economia com as viagens às Índias, a ciência com a descoberta de Nicolau Copérnico, as artes com as obras de Miguel Ângelo e Leonardo da Vinci, a política com a obra O Príncipe, que foi tão revolucionário no seu tempo, e a religião com a questão de Lutero, o monge agostiniano Martinho Lutero, que vai descobrir as Escrituras, mormente Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Deus levanta também, logo depois, um homem que vai ter uma invenção fundamental, 1450, que foi a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg na Alemanha. Isso deu celeridade à mensagem reformada e deu amplitude a esse movimento. Mas Deus estava preparando também essa reforma, cerca de 100 anos antes da reforma, basicamente, ou até um pouco mais, aquilo que nós chamamos dos pré-reformadores. John Wycliffe, na Inglaterra, Jan Hus, na Boêmia, Jerônimo Savonarola, na Itália. Esses pré-reformadores eram homens cultos que, conhecendo as Escrituras, transformado pelo poder do Espírito Santo, começaram a denunciar os erros da igreja, os desvios doutrinários da igreja, começaram a pregar a palavra de Deus, foram presos, John Hus e Jerônimo Savonarola, e martirizados por causa da sua fé. Porém, 100 anos depois, o monge agostiniano Martinho Lutero, ouvindo o embaixador do Papa Leão X, Johannes Tetzel, pregando a questão das indulgências na Alemanha, perdão de pecados,
ele, então, já conhecendo as Escrituras, já tendo uma experiência com Deus, ele vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses contra as indulgências. Estava deflagrado aí o movimento da Reforma. Mas Lutero não queria sair da igreja, não queria romper com a igreja, queria reformar a igreja. Porém, em 1521, ele é convocado à Dieta de Worms, onde estava lá o grande imperador, o Carlos V, estavam lá as autoridades eclesiásticas, e ele não foi chamado para discutir, ele foi chamado para se retratar. Suas obras estavam sobre a mesa, aquela grande assembleia reunida, e ele é convidado a, então, se retratar do que estava pregando e escrevendo. E ele, então, responde: a não ser que vocês me convençam pelas Escrituras que eu estou errado, eu não posso me retratar. Porque não é legítimo nem lícito a um homem agir contra a sua consciência. Aqui eu fico, aqui eu me estabeleço, e que Deus me ajude. Então ali foi o corte radical, ali foi a divisão real. Ali ele percebeu que não dava mais para caminhar junto, que não tinha esperança de uma mudança da igreja, e então estava estabelecido de fato, de verdade, a reforma do século XVI. Deus levantou outros reformadores, Melanchthon, por exemplo, Beza, Calvino, Farel, Busser e tantos outros, né? Zwinglio, e esses homens foram fundamentais para que as ideias da reforma pudessem ganhar músculo e celeridade e amplitude. Deus levantou um francês, um intelectual, chamado João Calvino, que, fugindo da perseguição da França, passa por Genebra. Já tinha escrito a sua obra principal, a sua obra das Institutas da religião cristã, e quando passa por Genebra, o Farel, que era o pastor da igreja, convidou-o para ficar. Calvino disse: não, eu não vou ficar, eu tenho um outro chamado, então eu preciso de você aqui. Não, mas eu não vou ficar. Então Farel lhe disse: olha, se você não ficar, eu lhe farei uma oração imprecatória para Deus amaldiçoar a sua vida. E ele, constrangido por isso, ficou. Começou a pregar a palavra de Deus em Genebra, mas Genebra não estava preparada ainda para a reforma. Expulsaram Calvino, expulsaram Farel, e eles foram para Estrasburgo em 1538, e em 1541 convidaram eles para voltar, e Calvino fez exigências para voltar e voltou. E ele volta para Genebra e continua em Genebra de 1541, 1641 a 1541 a 1604. Então, ele fica ali até o final da 1564. Ele fica ali, então, de 41 a 64, o ano que ele morreu. É importante dizer que Calvino foi o grande cérebro da reforma. Nesses anos que ficou em Genebra, de 1541 a 1564, Genebra vai se transformar numa referência do que era a ação de Deus na história, de transformação da sociedade, de influência na academia, de influência na economia, de influência na política, e ele foi o grande mentor, portanto, da reforma. Deus levantou outros instrumentos, como disse, e a reforma então foi ganhando musculatura, foi ganhando corpo, não sem dor, não sem lágrimas, não sem sangue. Por exemplo, em 1572, dia 24 de agosto de 1572, à noite de São Bartolomeu, Catarina de Médici manda matar os huguenotes. E numa única noite, 24 de agosto, mais de 70 mil huguenotes, mais de 70 mil calvinistas franceses foram assassinados. Na Alemanha, a Guerra dos 30 anos, 1618 a 1648, mais de 1 milhão de pessoas morreram. A perseguição na Inglaterra não foi tão diferente, sobretudo sob a liderança de Maria Tudor, 1553 a 1558, onde houve uma grande chacina na Inglaterra. Grandes lutas vieram depois disso. Então a reforma se estabeleceu, a reforma foi ganhando forças e, pela graça de Deus, o evangelho foi crescendo e prosperando. Algumas ênfases foram importantes na reforma.
e 5 delas foram as principais. Sola Escritura, só a Escritura. Sola Gratia, só a graça. Sola Fide, só a fé. Solus Christus, só Cristo. Só lhe deu glória, só a Deus a glória. Então essas ênfases ainda continuam até hoje como ênfases necessárias para a saúde doutrinária e espiritual da igreja. Porém, a igreja foi sofrendo novos ventos contrários. E eu quero destacar alguns deles. Primeiramente, você se lembra aí do racionalismo francês do século XVII, do iluminismo francês do século XVIII, e na esteira desse pensamento racionalista, iluminista, ateísta, vem então a questão da teologia liberal. E o liberalismo teológico é um câncer. O liberalismo teológico, onde ele chega, ele mata a igreja. Ele não começa nos bancos, ele começa nas cátedras, nos seminários. Dos seminários ele desce para o púlpito e do púlpito ele mata as igrejas. Qualquer igreja que assinar o liberalismo teológico assina no mesmo dia o seu atestado de óbito. O liberalismo devastou a igreja na Europa, devastou a igreja na América, está devastando a igreja mundo afora, inclusive aqui no Brasil, onde nós temos denominações que não apenas flertam com o liberalismo, mas já sucumbiram ao liberalismo. O liberalismo, como diz, começa nos seminários, onde as pessoas não acreditam mais que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, suficiente. Eles fazem uma leitura da Bíblia, como o de Bélios, numa análise do crítico literário e não gramático histórico. Então vem aí outros homens, por exemplo, com Rodolfo Bultmann, dizendo, não, a Bíblia está cheia de mitos, nós temos que demitologizar a Bíblia. Então, hoje não faltam aqueles que, não, nós temos que atualizar a Bíblia, nós temos que ressignificar a Bíblia. Quando a palavra de Deus não é velha, não é nova, ela é eterna. Ela não passa, ela não fica caduca, ela não fica obsoleta, ela não fica ultrapassada, ela não é a única regra de fé e prática dada por Deus à sua igreja. Portanto, onde o liberalismo chega, ele destrói. Então nós precisamos de uma nova reforma, porque muitas igrejas chamadas protestantes sucumbiram ao liberalismo. As denominações históricas, quase todas, se não todas, foram afetadas pelo liberalismo. E as pessoas perderam a sua fé nas Escrituras, na ressurreição, na concepção virginal de Cristo, na encarnação de Cristo, na ressurreição de Cristo. As pessoas estão esvaziando a palavra de Deus das verdades magnas do cristianismo. O liberalismo vem para assolar e destruir. Então, precisamos de uma nova reforma sim, porque o liberalismo tem atingido, afetado, contaminado, fermentado e destruído igrejas mundo afora. Em nome do intelectualismo, esses professores liberais se infiltram nos seminários, destilam o seu veneno, formam os seus adeptos. E esses, como falsos pastores, sobem aos púlpitos para negar a palavra de Deus, para angariar para si adeptos, e eles são lobos em vez de pastores, destruindo a igreja de Deus. Então, essa é a primeira ameaça à igreja que precisa, que carece de uma nova reforma para um retorno às Escrituras, à credibilidade das Escrituras, à supremacia das Escrituras, à primazia da pregação. Mas nós temos um segundo aspecto que atinge a igreja e que leva então a essa necessidade imperiosa de uma nova reforma, que é o sincretismo religioso. Sobretudo aqui no Brasil. O Brasil é um país de uma composição racial muito interessante. Nós somos uma miscigenação de raças. Nós temos a influência dos indígenas, que são nativos aqui. Nós temos a influência dos portugueses que vieram para cá, os europeus portugueses. Nós temos a influência dos franceses, dos holandeses que também passaram por aqui. Nós temos a influência dos africanos que vieram em grande quantidade para o Brasil. Então nós somos uma mistura de raças. Mas essa mistura de raças produziu também uma mistura de crenças.
Seja a pagelança indígena, seja o kardecismo francês, seja o catolicismo romano de Portugal e da Espanha, seja os cultos afros dos escravos que vieram. Então, essa mistura de crenças gerou o que nós chamamos de sincretismo religioso. E aí, nós estamos vendo que muitas vezes as pessoas saem dessas religiões sincréticas, vêm para uma chamada igreja evangélica e se introduz um outro tipo de misticismo, de sincretismo religioso. Sal grosso, copo d'água em cima do rádio, como se aquela água que foi orada pelo pregador tornasse uma água benzida com efeitos terapêuticos. Óleo de Israel, como se tivesse alguma coisa mística nisso. Pessoas que mistificam completamente as experiências que elas têm, é o óleo ungido, é a toalha suada, gente até comprando lote no céu. Pessoas importando as práticas judaizantes para dentro da igreja evangélica. Então, essas práticas vão sendo introduzidas no culto, na liturgia, introduzindo novidades no culto e na liturgia, como se a simplicidade do Evangelho não fosse suficiente. Todo esse sincretismo, todos esses acréscimos são estranhos à palavra de Deus. É fogo estranho diante de Deus. Nós não podemos concordar, não podemos aceitar, nós não podemos sequer concordar minimamente com isso. Precisamos uma nova reforma, uma volta às Escrituras. O sincretismo religioso está graçando no Brasil, né? Então, é a teologia da prosperidade por um lado, a divulgação de milagres a granel, onde se faz propaganda de milagre que nunca aconteceu. É a gente transformando o evangelho num produto, o templo numa praça de negócio, os crentes em consumidores. O objetivo final é o lucro. São as pessoas comercializando o sagrado, desengavetando as indulgências da Idade Média. São os altos cachês pagos a cantores e pregadores. É o comércio do sagrado. Todas essas questões estão sendo introduzidas na igreja evangélica com laivos de misticismo, com laivos de sincretismo. Pessoas estão correndo atrás de gurus espirituais, de profetadas espirituais, onde pessoas estão tendo visões e revelações forâneas, estranhas às Escrituras, e a igreja está se perdendo nesse mar de misticismo, de sincretismo religioso. Nós precisamos de uma nova reforma. A morte está na panela. As pessoas estão consumindo veneno, achando que estão comendo pão fresco da padaria do céu. Então, é preciso uma nova reforma, uma volta às Escrituras. Mas eu queria concluir dizendo que nós precisamos de uma reforma também por causa de uma ortodoxia morta. Temos igrejas que até professam a doutrina certa, ortodoxa. Não aceitam heresias, não aceitam falsas doutrinas, não aceitam inovações, estão corretos nesse sentido, mas botaram a vida espiritual no piloto automático. Só tem luz na mente, mas não tem fogo no coração. É o conhecimento sem a experiência. É uma fé apenas teórica, intelectual, mas que não desce ao coração no que tange a fervor, a piedade, a consagração, a plenitude do Espírito Santo. Temos visto igrejas que se dizem ortodoxas, mas estão engessadas, ossificadas. Elas não crescem. E as pessoas ainda geram uma boa desculpa, não, mas são os eleitos que não vêm, ou não tem eleito, ou na hora certa os eleitos virão, mas eles também não pregam, eles também não testemunham, e eles também estão guardados e protegidos, e limitados a 4 paredes. E a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus.
Não tem oração, não tem jejum, não tem fervor, não tem entusiasmo, não tem alegria, não tem vibração com as coisas de Deus, não tem brilho nos olhos, não tem coração compungido, não tem choro pelo pecado, não tem arrependimento para a vida, não tem plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos não apenas de luz na cabeça, precisamos também de fogo no coração. Precisamos de uma nova reforma. Igreja reformada, sempre reformando. Quero concluir a minha fala dizendo que nós precisamos de um reavivamento, mas reavivamento passa pela reforma. Primeiro o povo de Deus acerta a vida com Deus, primeiro o povo de Deus se volta para Deus, primeiro o povo de Deus se volta para a palavra de Deus, e então Deus derrama do seu Espírito sobre a sua igreja. Não há avivamento sem reforma, não há reforma sem arrependimento. Não há mudança no que tange a fervor espiritual se primeiro nós não colocamos a nossa vida certa com Deus no altar de Deus. Então, a minha palavra hoje para a Igreja Evangélica Brasileira e a Igreja Evangélica mundo afora, Deus tem me dado a oportunidade de visitar tantas nações, vários países, pregar em vários países, e a conclusão que eu chego é que a necessidade aqui do Brasil é a necessidade das outras nações do mundo. A reforma não pode ficar estagnada lá no século XVI, 1517. Hoje precisamos de uma nova reforma. Uma volta às Escrituras, uma volta à doutrina dos apóstolos, uma volta ao cristianismo primitivo, uma volta à ortodoxia e à piedade, uma volta à teologia ética, uma volta ao credo e à conduta, uma volta à simplicidade da fé cristã. Bom, se essa reflexão abençoou a sua vida, eu gostaria que você repartisse e compartilhasse esta palavra com outras pessoas. Assim nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais longe, para alcançar mais pessoas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração e até o nosso próximo podcast, se Deus quiser.